Bom dia! Estamos transmitindo nossos devocionais no Evangelho segundo Marcos, nos capítulos 14 e 16, que contam a história da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus. Acompanhe comigo a leitura de Marcos 14, versículos 27 a 31. Então lhes disse Jesus: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência: ainda que seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos. Você vai vencer, você vai conseguir. Sim, você é capaz. Acredite em si mesmo, mantenha sua autoconfiança. Essas palavras têm sido repetidas como um mantra do século XXI pelos coaches, terapeutas e diversos outros profissionais a uma geração de jovens cansados e desanimados que têm infinitas possibilidades, mas que não sabem lidar com as suas próprias frustrações. Quantos de nós não nos sentimos desanimados ou frustrados porque falhamos muitas vezes em não alcançarmos nossos planos e objetivos? O que acontece conosco? Será que não estamos sabendo lidar com nossas falhas e frustrações? Como a Bíblia nos ensina a lidar com isso? Nosso texto de hoje continua contando a história da Páscoa do Cordeiro, trazendo-nos nos momentos finais de Cristo junto de seus discípulos, antes de se entregar à morte. Sentados à mesa, partilhando do banquete da Páscoa, conforme o calendário de festa judaico, Cristo trouxe 2 grandes revelações. A primeira, contando que um dos 12 o trairia, e a segunda, instituindo o sacramento da ceia. Contudo, as grandes revelações não pararam aí. Uma terceira notícia foi dada, e isso afetava não apenas um discípulo, mas todos eles. Cristo disse que todos eles iriam falhar, que todos o abandonariam, se escandalizariam pelo ato da crucificação. De fato, essa notícia pegou os discípulos de surpresa, pois certamente, assim como muitos de nós, que temos uma visão super positiva a respeito de nós mesmos, achando que nunca falharemos na nossa vida, assim também os discípulos talvez pensavam acerca de si, acerca da sua fidelidade e do seu relacionamento com Deus. Assim, este relato nos ensina algumas lições importantes a respeito da nossa natureza humana e suas fraquezas. E a primeira delas é que o Senhor sabe que nós vamos falhar, como nos ensina o versículo 27. Para muitos de nós é inconcebível o fato de que falhamos, mas Jesus conhece bem a natureza humana e já sabia que seus amados discípulos o abandonariam no momento mais difícil da sua vida. O fato de saber que os discípulos o abandonariam repousa em uma palavra dita pelo profeta Zacarias, que teria seu cumprimento naquela noite, de que, ferindo o pastor, as ovelhas seriam espalhadas. Assim, como veremos posteriormente, quando Cristo foi entregue para ser crucificado, os discípulos fugiram, amedrontados e estarrecidos com o que havia acontecido. Mas esse fato não surpreendeu a Cristo. Muitas vezes ficamos desanimados quando falhamos, especialmente em nosso relacionamento com o Senhor. Quantas vezes temos pecado e nos sentimos desanimados por isso, especialmente porque falhamos com a lei de Deus. Contudo, nossas falhas não surpreendem a Cristo. Ele sabe que na luta contra o pecado certamente iremos falhar. Contudo, encontramos consolo no fato de saber que Cristo não rejeita o seu povo, mesmo sabendo que ele irá falhar. E ainda posso dizer que Cristo não rejeitou o seu povo, sabendo de antemão que ele falharia em servi-lo, em conhecê-lo. Cristo nos recebe com nossas falhas e nos aperfeiçoa a cada dia para que confiemos nele. Nosso relacionamento com ele está fundamentado em seu amor que nunca falha.
A segunda lição que aprendemos é que o Senhor sabe que vamos falhar, mesmo quando insistimos em ser autoconfiantes, como nos ensinam os versículos 29 a 31. Além de saber que iremos falhar, Cristo sabe que falharemos, mesmo quando demonstramos autoconfiança. Confrontado com essas palavras, o apóstolo Pedro negou que abandonaria Cristo, que se escandalizaria com tudo aquilo que estava acontecendo, frisando sua lealdade a Cristo a ponto de dizer que morreria com ele se fosse preciso. Em resposta às suas palavras, Jesus disse que Pedro o negaria por 3 vezes antes que o galo cantasse, ou seja, ainda naquela noite. Muitas vezes reafirmamos nossa confiança em nós mesmos, pensando que estamos isentos de falhas. E fazemos isso porque somos orgulhosos o suficiente para reconhecer que somos falhos e que nosso coração é totalmente corrompido. Nosso relacionamento com Cristo deve ser fundamentado em uma grande verdade, em saber que somos incapazes de amar a Deus se Ele não nos amar primeiro. E Ele nos amou primeiro, por isso podemos amá-lo. Se pautarmos o nosso relacionamento com Cristo, tomando por base nossa força de vontade, o entendimento de que podemos fazer o que quiser, certamente acabaremos frustrados e culpados como Pedro, que chorou amargamente naquela noite por não ter dado crédito à palavra de Jesus e ter se apoiado em sua própria confiança. Se temos de confiar plenamente em alguém, confiemos em Cristo e em seu amor. Depois desse episódio, Cristo apareceu a Pedro após a ressurreição para restaurar a sua alma. Quando falhamos, encontramos a graça de Cristo restaurando o nosso coração, se nos mostrarmos arrependidos e dispostos a confiar em seu amor. Em terceiro lugar, o Senhor não nos abandona mesmo sabendo que vamos falhar, como nos ensina o versículo 28. Por fim, Cristo diz que mesmo sabendo que de tudo, Ele iria esperar os seus discípulos na Galiléia após a ressurreição. Cristo não abandonaria seus discípulos, assim como não nos abandonará quando falharmos. Em meio à revelação de que todos abandonariam, os discípulos não prestaram atenção às palavras de Jesus. Estavam tão preocupados em reafirmar a sua lealdade que não pararam para ouvir. Se o ouvissem, talvez não ficariam apavorados e trancafiados em um quarto, com medo e desanimados com relação a tudo o que aconteceu. Muitos de nós desanimamos e até perdemos a esperança porque não ouvimos as palavras do nosso Senhor Deus. Não ouvimos quando Ele diz que não devemos confiar em nosso coração extremamente corrupto. Assim, não ouvimos quando também Ele diz que para confiarmos nele, porquanto Ele sempre estará conosco, em dizer que nunca nos abandona e que voltará para nos buscar. Confie no Senhor, confie no que diz o Senhor, mesmo quando você só consegue enxergar a escuridão ao seu redor. Nesses dias difíceis em que vivemos, lembre-se de que Cristo foi tentado também, semelhante a nós, porém sem pecado. Ele sabe o que foi sentir o abandono dos seus amigos e o abandono do próprio Deus. Por isso, não nos abandonará jamais. Mesmo quando falharmos, confie em Cristo. Feliz Páscoa e até semana que vem, se Deus permitir.